então vamos começar. Bora. Vamos embora, né? Vamos esperar. O pessoal vai entrando aí e a gente vai falando. Bom, gente, então antes, tá, de falar para vocês, de apresentar os nossos convidados, vocês viram lá, né, as postagens, vocês viram que a gente tá, o papo aqui, o negócio vai ser sério, né? Não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui, já tô nervosa, mas sei lá. Qual é a minha função aqui hoje? Hoje eu sou a pessoa que menos deve falar, tá? Então a minha função é só ser ponte de comunicação para quem tá aí do outro lado assistindo, né? Que fez, né, colocou o celular para despertar para não perder o horário, com vocês aqui. É um tema de fato muito pertinente, relevante. Tem muita gente que talvez esteja esperando um direcionamento de vocês, uma palavra, seja lá qual for, um conteúdo técnico, motivacional, cristão, enfim. Então, a intenção minha hoje aqui é só funcionar como uma mediadora, onde eu leio a pergunta lá, trago para o pessoal. Então, quando ninguém está fazendo nenhuma pergunta, mas a gente vai liberar para vocês fazerem pergunta. Afinal de contas, a intenção desse projeto aqui é interagir com vocês, tá? Então, é tirar dúvidas, é falar de assuntos diversos, sejam relacionados, depois que eu apresentar os convidados, vocês vão saber. Então, estou aqui só para fazer essa conexão, tá? Então, quem quiser já perguntar alguma coisa aí, o pessoal que está aqui, gente, tem uma galera aqui atrás. Fiquem ligados também ali, ó, nas perguntas, se achar alguma pergunta muito relevante que dá para passar. Dá para ler? Dá para ler daí, então tá todo mundo... que negócio chique, que negócio profissional. Então, vocês leem a pergunta lá, passa pra gente e aí a gente vai dar uma filtrada aí, né? E aí a gente vai soltando. Bom, então, apresentando os nossos convidados, já fiz os posts, mas vamos reforçar novamente. A gente tá aqui hoje com Thalita, gente. Thalita Galvão, ela é psicóloga, tá? Conheci ela há pouco tempo. Na verdade, foram pessoas que me indicaram, falando muito bem do trabalho dela e principalmente da pessoa dela, né? Que é uma das coisas que eu mais prezo. Ser um bom profissional hoje, para mim, é só uma consequência daquilo que a gente é enquanto ser humano, né? Então, Thalita é formada em terapia, tá? Segundo ela, me disse que esse MDR é um método, tá? Eu pensei que era uma faculdade, lá não sabia que ela tinha feito, mas é um método dentro da área dela, que ela trabalha. Ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental, tá certo? E neuropsicologia, mestranda em psicologia pela Faculdade Pernambucana de Saúde. Então, Thalita, é uma honra ter você aqui hoje. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para tratar de um tema desse, né? Tão relevante para tanta gente, para mim principalmente, tá? Passei por um processo do qual eu precisei da ajuda desses profissionais também. Não vou compartilhar hoje, mas fico muito feliz que você veio, tá? E espero que essa parceria se firme, que a gente possa, durante muito tempo ainda, estar tratando diversas coisas aqui também. A gente está com o Isaac Andersen. É um profissional, assim, na verdade ele é um amigo pessoal, considera um profissional, se tornou um amigo, não só meu, como de toda a minha família, uma pessoa do qual eu tenho uma estima, uma admiração, um respeito muito grande. É aquele tipo de gente assim que quando você estende a mão e diz assim, estou precisando de ajuda, ele não quer nem saber de que é, de que se trata, ele, tô dentro, vamos lá que eu tô contigo. Então, ó, apresentando para vocês o Isaac, ele é programador neurolinguístico, mas você disse que não era programador, era AMT, que é agente de mudança e transformação, né? Se eu entendi o que ele tinha me falado na época. Então, Isaac é formação em programação neurolinguística, é palestrante, hipnólogo, coach e treinador comportamental, empresário, né? Trabalha com vendas, trabalha muito tempo com vendas também, é familiarizado com esse ambiente, tá? Isaac, obrigada pela sua participação. E estamos com o meu pastor, o nosso pastor Guilherme, tá? Guilherme Alves, pastor lá da Ponte, que a gente congrega. Vocês, a maioria das pessoas que nos seguem aí sabe que a gente faz parte dessa comunidade. E aí Guilherme é advogado, eu nem sabia, viu, Guilherme? É advogado, parceiro aí na área, não abandonou a advocacia. Não, deu um tempo. Deu um tempo, né? Eu abandonei, viu? Eu penso numa coisa que eu não pretendo voltar. Advogado, graduado em teologia, pós-graduado em direito e pastor da Igreja Ponte. E do fundo do meu coração, posso chamar de Gui ou é melhor chamar de pastor Guilherme? De Gui, tá bom. Gui, do fundo do meu coração, eu fico muito honrada, lisonjeada
diante de todos os desafios que você vem enfrentando no início de ano, enfim, seja com as atribuições da igreja, seja com sua vida profissional, talvez ainda nessa área da advocacia, não sei se você ainda está, mas é um privilégio muito grande estar com você aqui. Como eu falei, já falei diversas vezes, você tem nos ensinado muito e tenho certeza que você tem uma mensagem muito bacana para passar para o pessoal lá em relação a esse assunto, tá? Então vamos começar. Gente, interajam, pelo amor de Deus, não me deixe falando sozinha. Tá, como é que é? Pode falar. Na live de Isaac, já tem. Tá, já tem pergunta na live de Isaac, então quer um papelzinho para ir anotando? Alguém não sabe? Porque não? Tu lembra? Tá, é porque na live de Isaac já tá com pergunta lá, mas vamos lá. Vamos começar com Thalita. Vai ser assim, gente, eu vou fazer uma única pergunta só de introdução para Thalita, para Isaac e para Guilherme, tá? E depois a gente abre para vocês com assuntos que vocês acharem pertinentes ao tema e aí o pessoal sabe o que está fazendo e com certeza vai ter uma resposta bacana para vocês aí. Então, só para enquanto não se tem pergunta aqui, pelo menos na minha, na da Isaac já tem, da Isaac já tem uma, já tem, eu já vou falando pelo menos, fazendo uma pergunta para a Thalita aqui. Thalita, assim, é uma percepção minha, deixa eu tentar formular. Tem água, minha boca já está... Era, se puder botar uma mesinha aqui com água e tal, para ficar um negócio mais descontraído. Thalita, deixa eu ver como é que eu poderia colocar de maneira mais simples possível. É o seguinte, eu estava até conversando com você um pouquinho antes, falando de que a gente está em pleno século XXI, com acesso à tecnologia, à informação. Hoje a gente tem acesso a profissionais que há 10, 15 anos atrás eu não imaginava sentar com coach na minha frente. Eu acho que ninguém nem sabia o que era coach, né? Programador, neurolinguista, não sei. Acho que a profissão já é uma profissão mais antiga, mas não tem tanta divulgação ainda dessa área de atuação. E o que eu percebo é o seguinte, que mesmo diante desse amparo tecnológico, desse acesso à informação, seja por qualquer outro meio de pesquisa, eu sinto, e apesar de ser um tema já, né, enfim, um tema eu sinto que às vezes tem uma certa limitação e uma certa dificuldade de compartilhar alguma coisa relacionada à sua saúde mental, principalmente em ambiente de trabalho, tá? Então, as pessoas têm dificuldade ou de você que está passando por um momento de limitação, de ansiedade, de depressão, seja qual for o transtorno mental que ela esteja enfrentando, e o mais ainda, elas têm uma resistência de procurar uma ajuda profissional. E eu falo isso por experiência própria. Eu relutei muito tempo, mas muitos anos, Isaac compartilhou um pouco dessa minha trajetória, para procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu tinha uma imagem do psicólogo, do psiquiatra, como um negócio assim, de que como crente eu não podia procurar esses profissionais. Então, por isso que vocês três estão aqui hoje. Deve ser a dúvida de muita gente que está aí assistindo a gente, né? Então, eu tinha essa resistência, né? Até que fui direcionada para uma pessoa e eu vi que era um universo que eu já deveria estar dentro há muito tempo. E assim como a gente cuida da nossa saúde física, como a gente cuida de diversas outras áreas da vida da gente, a importância da gente ser acompanhada por um profissional como vocês dois. Então, por que ainda existe? Quando o assunto é saúde mental, quando o assunto é depressão, quando o assunto é ansiedade, quando o assunto é aquela síndrome de Burnout. Não sei, é assim que se fala? Burnout. Pronto, inclusive eu tenho vários clientes que passaram por esse momento, desse estresse, esse pico de estresse ao ponto de ficarem literalmente sem cabelo algum. Tiveram quadros, situações que eu não pude nem fazer o meu trabalho, desempenhar o meu trabalho, né? Porque eu não me dava respaldo nenhum, segurança nenhuma de trabalhar com aquela cliente, porque ela ainda estava em fase de tratamento. E por isso que é importante essa interação com vocês aqui, até porque eu tenho esse conhecimento para poder orientá-la e direcioná-la. Por que as pessoas ainda têm hoje essa resistência quando o assunto é esse, relacionado à saúde mental? Dá para escutar? Dá para escutar? Sim, mas eu vou tentar falar. Boa noite a todo mundo. Camila, muito obrigada pela oportunidade. Não hesitei, na verdade, quando ela me chamou, foi um prazer imenso ver que a saúde mental está entrando em outros lugares, que as pessoas estão começando a abraçar a causa que, na verdade, existe muito preconceito Ainda, né? acerca da saúde mental. Eu acredito e entendo, porque isso vem diante da nossa história, né? A história da saúde mental no Brasil, na verdade,
no mundo é uma história em que se entendia a saúde mental como só as partes dos transtornos e dos transtornos mais sérios, né? Não sérios, mas assim, a saúde mental, a parte da psiquiatria e psicologia é confundida só com a parte dos loucos. Quem ia antigamente para psicólogo e psiquiatra eram os loucos da sociedade. E com todo respeito, já foi minha frase durante muitos anos da minha vida, viu? Então, por isso que... E é comum ainda as pessoas fazem, psicólogo é coisa de doido, o que é que você vai fazer no psicólogo? Isso é uma coisa recorrente no consultório. As pessoas chegam e, não, minha mãe não quer que eu vá porque diz que é coisa de doido e eu não sou doido, não preciso e coisa e tal. Isso é uma coisa que é presente ainda hoje e, apesar disso, vem diminuindo e sou muito feliz porque as pessoas estão começando a abraçar a causa. Psicologia, psicólogo é coisa de doido. Eu costumo dizer aos meus pacientes, eu acho que é coisa de gente doida por si mesmo, né? Sim, assim, é verdade. por cuidar de você, por estar em contato com você, porque não é fácil entrar em contato com você. É muito mais fácil a gente estar em contato com o outro, em contato com a superfície, quando você precisa entrar, realmente é uma coisa que dói, mas no final dá muito certo. Então eu acredito que ainda é muito difícil as pessoas aceitarem irem para o psicólogo, né? Ter esse acesso, mas diante de todo um estigma social, mas que isso vem perdendo. Hoje, inclusive, eu estava comentando com uma paciente em que na rede social ainda é uma coisa muito presa. Se você entrar no Instagram de um psicólogo, você possivelmente não vai encontrar comentários, muitos likes. Assim, eu tenho muitas curtidas, as pessoas interagem muito mais no direct, né? Por trás das câmeras. Então, assim, é um cuidado que eu tenho de expor o paciente, porque existe a vergonha de estar no psicólogo, apesar de ser necessário. Tá. Então vamos lá, ótimo, então ficou bem claro. Hoje eu não já compartilho dessa crença que eu tinha de que psicólogo ou psiquiatra era profissionais que cuidam de pessoas loucas, não é isso. Graças a Deus, acho que é por isso que eu estou vivendo uma fase hoje de mais tranquilidade, de mais calma, porque eu estou me conhecendo também. Em relação para Isaac, que eu vou chamar de programador, tá? Posso chamar de programador? Por que é que chama de agente de mudança? Programador, treinador. Programador, treinador, enfim. Então, Isaac, em relação a você, eu queria saber o seguinte. Você, sua formação é como coach, como programador neurolinguístico, eu também conheço um pouco do seu trabalho. E a verdade é essa profissão de coach, eu acho, quem não conhece aqui pelo menos 5 ou 6 amigos que viraram coach? Eu acho que eu conheço uns 15 pelo menos, né? Se eu criar um perfil de coach, tem um monte de gente que a gente já conversou sobre esse assunto, essa questão da pulverização desses profissionais no mercado, na sociedade. Não estou tratando aqui se tem competência ou não para estar e qual foi a escola de formação, a gente não vai entrar nesse método, a gente vai falar simplesmente da profissão. Então eu queria que você esclarecesse, para quem não conhece, muita gente perguntou, programador, tipo, o que é que ele faz? Thalita, inclusive, que é psicóloga, né? Então são áreas que praticamente, né, tratam de comum, e ela não sabia. E aí ela perguntou, Camila, o que é que ele faz? Eu disse, quando ele chegar, vai explicar para você o que é que ele faz. Então, define para a gente o que de fato o coach faz, o que é que o programador neurolinguístico faz, e mais importante, numa cliente, eu não sei se você chama de paciente ou cliente, chama de paciente, cliente. No seu caso, cliente, no seu caso, paciente. Uma cliente sua, ela está sendo acompanhada por uma psicóloga, vamos imaginar, ela está diante de um processo de depressão, de um processo de ansiedade, que são os mais comuns. Como é que você, programador neurolinguístico, consegue colaborar junto com o amparo da psicologia num trabalho em conjunto com Thalita, ou são formatações de tratamento, de trabalhos separadas, diferenciadas? Deixa eu ver se tu consegue. Deu para captar ali? Assim aí? Deu, né? Tá. Então vamos ver o que é coach, programador, e depois você fala de tratamento linkado aí. Beleza. Boa noite a todos. Camila, boa noite a ti também. Obrigado pelo convite. A Thalita falou que não hesitou, eu muito menos. Muito menos, estou dentro. Eu quero começar pelo final. Eu quero começar por esse link. Isso que você está provocando aqui,
trazendo para cá é extremamente importante. Porque o janeiro branco é justamente essa associação. Acorda, você precisa de tratamento psicoterápico. Você precisa se organizar. Como um ser humano de comportamentos, você está alinhado entre corpo e mente para saber se comportar, entender os seus conflitos, recontextualizar algumas coisas que você ouve e fala e ressignificar outras que você viveu. Né? Leonardo Abraão, que é um psicólogo mineiro de Uberlândia, foi quem fundou o Janeiro Branco, foi muito sucesso em fundar esse movimento, porque, de acordo com a OMS, no mundo, a cada 10 pessoas, uma precisa de tratamento psicológico. No Brasil, 15% da população precisa de tratamento psicológico. Né? Na América Latina, o país que mais tem casos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico é o Brasil. Né? E principalmente na população que está inserida dentro dos grandes centros, nas regiões metropolitanas. Né? Expectativas, demissões, frustrações em relacionamento, né? Expectativa do outro em você e o que causa na sua cabeça, o comportamento que isso causa em si. Né? Agora, voltando às opções, isso aqui foi muito importante, porque alinhar psicologia, um ajudador de processos, que é o que eu gosto de chamar, coach, treinador, programador. Eu costumo falar de uma forma mais simples, treinador de processos. E a religião, e tem um pastor, e tem um cristão aqui, isso é muito importante. Jesus foi o primeiro grande psicólogo, o primeiro grande programador, o primeiro grande difusor de um tratamento de psicologia, de uma linguagem efetiva, fazendo com que você tivesse novos comportamentos. Obviamente, ele tinha todo um sentido de levá-lo ao caminho cristão. E isso é maravilhoso. Como coach, o coach nada mais voltando a essa questão de dar as mãos. Coach é um processo. Né? Processo com várias ferramentas. Só ver se o pessoal, gente, vocês estão escutando bem aí? Alguém dá um joinha aí. Dá tem um gente ouvindo ok atrás aí. também, né? Tá bom, né? Tá dando para escutar. Isaac fala bem alto, então eu acho que dá. Thalita já fala um pouquinho mais baixo, mas eu acho que tá, porque demora um pouquinho para poder processar lá, mas vamos lá. Assim, o coach, ele é um processo feito com ferramentas. Então, são 12, né, onde a gente vai entregando e aplicando ferramentas para que o coach ou o cliente tire aquele desejo ou aquele objetivo da mente e passe a colocar no papel. Né? Não só em nossas vidas, mas em qualquer empreendimento, escolha, objetivo que você está fazendo na sua vida, quando você tira da sua mente e põe no papel, você consegue enxergar de forma dissociada. Eu acho que essa é uma das palavras da programação neurolinguística. Você olhar para si e olhar para aquilo que você deseja de forma inteiramente dissociada. No papel, você como empresário sabe disso. Uma coisa é você ter uma ideia e ter grandes e boas ideias. Outra é você tirar daqui e colocar para fora no processo de execução. Claro, com metas definidas, com etapas a serem cumpridas, para que te levem ao objetivo do ponto A para o ponto B de uma forma mais segura e sendo conduzido por um profissional. A profissão de coach ela existe desde 1458, mais ou menos isso aí, com os cocheiros da Inglaterra, né, que é quem conduzia as carruagens da beleza. Então, daí vem o nome coach, daí eu faço o link de ajudador, ou condutor, ou facilitador de um processo de atingimento de objetivo. A programação neurolinguística está muito envolvida com o que Thalita faz. Eu, com o viés de atendimento em psicologia que é o TCC, eu sou estudante de psicologia também, sou aluno da FG. Né? Então, falando na linguagem dela, tem muito uma questão skinneriana, uma questão de analítico comportamental. É análise, hoje, é agora a mudança daqui para frente. Existe um pouquinho também de Fritz Perls com Gestalt, de psicanálise com Freud, para tratar um pouquinho do passado, trazendo essa ressignificação e uma recontextualização para o hoje. Então, a programação linguística é basicamente isso. Somos grandes computadores, grandes hardwares, que funcionamos com software. Quem é o software? É a sua linguística. Então, é o programa, está inserido na sua neuro, e a informação que está dentro desse programa é a linguagem. É como se eu tivesse um computador e está aqui no Word, e quem vai editar o Word com palavras? Você. Então, traduzindo de forma bem simples, é isso. Tá, não sei se o pessoal conseguiu acompanhar toda a linha de raciocínio, mas, assim, num exemplo muito prático. Por exemplo, em relação à minha prática bem pessoal, para a gente a parte assim, bem prática da coisa, por exemplo, uma cliente
uma paciente e cliente sua que está sendo tratada com ansiedade, né? Todo mundo sabe que eu sofri muito com ansiedade. Passei por aquela síndrome do pensamento acelerado, né? De Augusto, aí, enfim, li vários conteúdos para entender o porquê que eu estava passando por aquela situação. O que é a programação desse meu momento de vida? Eu estou trazendo para mim, porque até então não tem ninguém dizendo que está passando por isso. Não sei se tem pessoas aí com a mente acelerada que da meia hora, 1 hora da manhã não conseguia dormir, desconectar. Quantas noites meu marido está ali que não me deixa mentir. Eu chorava dizendo, amor, pelo amor de Deus, onde é que desliga esse botão? E isso me causava um sofrimento muito grande, porque você entrava num processo de cansaço, porque você não dormia. Então quando eu procurei uma ajuda psiquiátrica e psicológica, eu fui tratada pelas 2 pessoas, pessoas que se eu pudesse levar para o céu junto comigo, eu carregava. Então, assim, que foram essenciais nesse meu momento. E aí, eu fui tratada com medicamento, né, enfim, e chegou um certo momento que eu disse, não, eu não quero tomar mais essa medicação, foi uma decisão minha, meu psiquiatra me deixou muito aberto para isso. Ele disse, eu não quero mais, eu quero entender o que está acontecendo dentro de mim. Eu preciso entender o que está gerando essa ansiedade. Então eu comecei a perceber que o ambiente no qual eu estava inserida era um ambiente que me acelerava. Eu, por ser uma pessoa extremamente concentradora, isso era outra coisa que, querendo ou não, como eu estava conversando com você, também me acelerava. Então, o que é que o programador, diante de uma situação dessa, eu não vou chegar para você e vou dizer, que como coach eu quero sair, que todo mundo fala, né? Te levar do ponto A para o ponto B, seja alavancando a empresa, seja lá qual for. A minha necessidade é uma necessidade pessoal minha. E eu acredito que você também possa ajudar nessa fase. O que é que você traria de formatação, de tratamento ou de conselho para uma pessoa dessa? Camila, existem técnicas para isso, assim, a gente faz assado, você precisa entender o que está acontecendo na sua mente, respira, desacelera. Então eu comecei a meio que desenvolver um método meu, com base no que as pessoas me davam de orientação, para poder trazer hoje e tentar ser uma pessoa um pouco mais tranquila e estável. Na prática, de fato, qual seria o direcionamento e o conselho que você daria para essas pessoas? Porque a definição de programação, né, para a gente tentar ser bem, a definição de programação e de coach, de fato, chega algumas pessoas pesquisando, o pessoal está querendo assim, tipo, saber o que é que eu faço. Eu estou assim nesse meu momento, eu não consigo dormir, eu estou com a mente acelerada, eu não queria agora procurar um psicólogo, um psiquiatra, seja lá o que for. Existe uma ajuda, um coach ou um programador pode me ajudar nessa situação aí, ou de fato tenho que me socorrer à ajuda de um profissional desse? Vocês podem trabalhar inclusive em cooperação, em colaboração, podem, né, de repente cada um estabelecer uma maneira de tratar, de conduzir essa paciente ou essa cliente. Mila, o programador linguístico ele não pode tratar de questões que são de terapia. Certo. O que é voltado para o psicólogo é de responsabilidade do psicólogo. É assim, existem técnicas e existem pressupostos da programação linguística que vão te fazer desacelerar. Primeiro, uma organização mental. O que é prioridade? Você pode ter 50 coisas a resolver no dia, mas você tem uma sempre a resolver no dia. Organização de agenda. Organização de agenda. Essa agenda ela pode surgir como uma das técnicas da PNL, que a gente chama de ensaio mental, ou mapa mental. O seu dia é traçado em um determinado momento, certo, e você vai ter sempre uma questão a resolver. Uma questão. Por exemplo, mudar o nome de um fraseamento que você usa. Tirar o nome problema, que traz peso, e colocar uma questão. É muito mais simples para o ser humano entender o que é desafio e o que é questão a ser resolvida do que ser um problema. O problema ele traz peso, ele traz dor, ele traz preocupação. Então esse empilhamento de sentimentos gerado depois de ouvir uma palavra e você vai empilhando isso na sua cabeça, é uma sensação psicossomática horrível. Né? E hoje a gente sabe que 60% a 75% dos problemas que chegam nas clínicas médicas são de ordens psicológicas e não ordens físicas. Então, na programação linguística, vamos analisar teu padrão de linguagem, teu nível de pensamento. O que você põe de pensamento uma hora atrás da outra, uma coisa por cima da outra, o que você deixa de procrastinação atrás que você não cumpriu, e isso vai trazendo um peso enorme no teu comportamento no dia a dia. E a gente entrega ferramentas para você cumprir, preencher e passar a se comportar daquela maneira. E vai te ensinar uma nova contextualização para você usar na verbalização, que vai trazer uma maneira de se comportar mais leve, uma maneira de se comunicar mais leve. Porém,
na maioria dos casos, tá? Esse trabalho é associado com o psicólogo. Não tem para onde correr. Se coach chegar falando que vai resolver teu problema de terapia, é balela, o coach está falando coisa errada. Se o programador neurolinguístico falar para você que vai te curar de um problema psicológico, por isso, por aquele outro, é conversa fiada. Tá? São técnicas que se associam. O tratamento psicológico, a terapia psicológica deve ser tratada e conduzida por um psicólogo. Eu até fiz uma participação no programa da Graça Araújo, quando estava viva ainda, que ela questionou por que tem coach que diz que faz processo psicológico. Eu disse, em determinados momentos, as ferramentas do coach trazem como efeito rebote uma resolução psicológica. Por quê? Porque foi aquilo que eu disse, você tira da cabeça, põe no papel, você olha e faz, caramba, é isso. E se resolve, mas o coach ele não trata com psicologia, o programador neurolinguístico não resolve questões de psicologia, é questões do seu programa. É basicamente o computador, o software e a linguagem que está inserida. Mas quem conduz o computador? Você. Se o software estiver legal, a linguagem estiver legal, o programa estiver legal e você não sabe usar o programa, quem vai resolver? Psiquiatra e psicólogo. Joia. Tem que correr. Show, fechou. Acho que a minha ficou bem clara. Concorda aí o pessoal, né, e tal. Boa, Anne. Anne é coach também, ó. Tá aí defendendo a categoria. Boa. Tá aqui presente. E aí, vamos lá pra... Cadê? Pensamento gera sentimento, que gera uma crença, e toda crença é autorrealizável. Vamos aí. Então, agora para Guilherme, Gui, também é uma percepção muito particular minha, talvez seja de mais pessoas também, mas é o seguinte, eu me converti muito nova, tá? Só que, obviamente, quando eu falo que eu tenho um tempo de caminhada cristã, não quer dizer que eu tenho um tempo de relacionamento com Cristo, né? Então, as pessoas, eu tenho 20 anos de evangelho. Eu tenho muitos anos de evangelho e pouco tempo de intimidade com o Senhor. E é isso que eu tenho buscado. Então, assim, talvez você não conheça muito minha história, eu tenho compartilhado um pouquinho mais da sua, mas eu cresci num ambiente onde as pessoas falavam pra mim que depressão, ansiedade, até pela geração passada, né, influência de avós e tal, e que depressão e ansiedade eram doenças de pessoas que não eram crentes. Isso não porque era inadmissível uma cristã, uma pessoa que conheceu a Cristo, ter depressão, sentir ansiedade, sentir medo, sentir pavor do futuro ou do passado, né? Porque a depressão, eu entendo a depressão como um apego muito seu ao que passou, e a ansiedade normalmente eu defino assim como um excesso de preocupação com o futuro. Tá? Que já era mais o meu caso. Eu não tenho problema nenhum com o passado, mas com o futuro eu estava sempre querendo me antecipar, planejar, organizar. E quando a gente começou a fazer os estudos lá na igreja, que foi uma coisa assim, que para mim foi sabe aquela coisa assim, que tudo fez sentido dentro da minha cabeça, do fato de descansar mesmo, e de entender que nunca tive problema em professar minha fé. Quem me conhece sabe, então não é porque eu estou numa rede social aqui que isso vai ficar oculto, muito pelo contrário, talvez a finalidade seja exatamente essa aí. Então, talvez não, né? Com certeza, trazer essa mensagem para as pessoas que tanto me cobram isso aqui dentro também. Então, assim, o que é a igreja? Você como líder, tá, de uma comunidade cristã, como é que você enxerga esse bate-papo aqui? Tá? Como é que você enxerga o trabalho de um coach, de um programador? Eu imagino que tem gente aí que deve ter até criticado, tipo, pô, como é que um pastor, com certeza deve ter passado na cabeça de muita gente, como é que o pastor de uma igreja tá, tipo, fazendo parte de uma live onde tem um psicólogo, onde tem um programador, que talvez sejam pessoas que pensem de maneira totalmente oposta, e a gente tá aqui justamente para desmistificar isso, né? Então, qual é essa sua percepção? Você tem muito mais conhecimento, muito mais relacionamento, então como é que você vê assim, a doença mesmo, a depressão, a ansiedade, e esses profissionais que estão aqui dando esse amparo para a gente que está precisando dessa ajuda? Massa. Primeiramente, boa noite, Camila. Obrigado pelo convite. Gente, dá para escutar, Guilherme? Estão me ouvindo? Eu estou um pouco gripado. Se estiver ouvindo, sinaliza. Fica parado ali. Mas então, eu fiquei muito feliz com o convite por conta da relevância da temática. Assim. Nós, como igreja, a gente busca trazer essa conscientização para a nossa comunidade, para as pessoas que frequentam a nossa igreja, porque a gente sabe essa dívida histórica que a igreja tem com a sociedade, em vista de alguns preconceitos ou
má formação de conceitos. Ano passado, por exemplo, a gente fez uma série chamada Abismos, que a gente trabalhou todo o Setembro Amarelo, que é exatamente o mês que é a própria temática do Setembro Amarelo é para o estímulo da prevenção contra o suicídio. Né? E alguns dados da OMS são assustadores. Hoje, por exemplo, a gente teve notícia de mais um pastor que se suicidou hoje nos Estados Unidos. E é bastante alarmante assim, os números, porque isso mostra que a conexão da fé com doenças emocionais ou outras questões que também compõem a nossa vida, ela precisa ser conversada, a gente precisa interligar os pontos. Né? Infelizmente, a nossa concepção de fé, e isso é uma herança que o brasileiro tem, a gente enxerga o mundo de uma forma dualista, a gente divide aquilo que é material, secular, mundano e aquilo que é espiritual e transcendente. Muitos acreditam e muitas denominações constroem a sua doutrina baseada nesse entendimento, de que o que é sacro, o que é cristão, o que é espiritual é puro e é bom, e aquilo que é mundano, que é terreno, que é material é ruim e é maligno. Então, por conta disso que existe esse conflito, a igreja ela vivencia ainda muito isso, infelizmente. Desse conflito, quando a pessoa desenvolve alguma doença emocional, psicológica ou psicossomática, e se faz diretamente esse link com a sua fé e os questionamentos começam a existir e a pessoa percebe que a pessoa que está doente, ela recebe mais uma responsabilidade, mais um peso e mais uma frustração, porque dizem que ou ela não está caminhando com Deus da forma correta, ou ela tem algum pecado oculto, como a gente já ouviu muito isso, que não está puro o suficiente, que tem algum problema, na verdade a culpa é dela por ela estar passando por aquele processo. A gente já ouviu muito isso. E nossa comunidade, nós temos uma missão e um papel de desmistificar toda essa questão e, na verdade, trazer conhecimento para a comunidade. Porque, assim, quando você tem um ataque cardíaco, você não vai pedir oração para o pastor, você vai no médico. Verdade. Quando você quebra a perna, você vai no ortopedista. Então, quando você desenvolve alguma doença psicológica, você tem que buscar os profissionais e aqueles que estão habilitados para poder lhe ajudar de alguma forma. A gente tenta trabalhar uma diferenciação entre a mente e o cérebro, os processos químicos cerebrais que são tratados por meio do psiquiatra, com base na medicação, os processos que são trabalhados com a psicologia, a programação desses processos com acompanhamento de um profissional como Isaac. Também a gente acredita que essa viabilização de a pessoa poder canalizar todo toda a teoria, toda a parte teórica que ela está desenvolvendo é importantíssimo, mas a espiritualidade, ela vem para trabalhar outra perspectiva. A espiritualidade, ela trabalha aquilo que a gente chama de alma, o que a gente poderia chamar de mente, aquilo que transcende aquilo que a gente sente e o que a gente acha que é. A fé, nós buscamos, quando o termo técnico que a gente utiliza para a nossa fé, a gente chama que nós temos uma cosmovisão, ou seja, uma visão do todo, do cosmos, uma visão de tudo que existe. E a cosmovisão, ela é pré-teórica, ou seja, ela vem antes do conhecimento técnico, teórico, acadêmico. Então a gente acredita que a fé, ela consegue trabalhar a profundidade daquilo que Agostinho chamava de as entranhas do nosso coração. Existe um filósofo holandês, do século XX, chamado Herman Doiver, que ele trabalha uma questão que é muito interessante, que ele chama de motivo básico. O motivo básico é aquilo que a gente hoje, vulgarmente, a gente chama de coração. Às vezes a gente associa o coração a sentimento e toda a cosmovisão cristã reformada, ela trabalha o coração com outra perspectiva. O coração não é só aquilo que a gente sente, o coração é aquilo que a gente é, porque são as nossas vontades, ou seja, o que é volitivo, o que é intelectual e aquilo que são emoções e o que de fato a gente sente. Então, essa centralidade no coração, quando nós conseguimos entender que isso é trabalhado por meio da fé, e a nossa fé cristã, onde por meio do Espírito Santo, a gente acredita nesse trabalhar, nessa transformação daquilo que a gente é de fato, ela vai conseguir não só auxiliar nos processos que fazem com que a gente enxergue a vida como um todo, mas de fato transformar aquela pessoa que a gente é. Então, perceba que são questões que não são excludentes, muito pelo contrário, elas são complementares, porque aquilo que a gente sente aqui hoje vai afetar sim aquilo que a gente é e a nossa química cerebral, os nossos processos cognitivos, mas não vai impedir que a gente tenha uma fé onde faça com que a esperança surja lá no fim de tudo. Perfeito, perfeito. E assim, o que eu vejo muito, e é uma coisa que lá na nossa comunidade, eu vejo
não só você, como o Guilherme Franco também, todos os outros pastores, a liderança, é trazer a percepção para a gente, enquanto cristão, dessa essência de buscar a Cristo pelo relacionamento. Não porque ele vai te proporcionar uma cura de uma depressão, uma cura de uma ansiedade. Essa intimidade de relacionamento. Ele não pode ser um meio onde Thalita se deparou num momento de tratamento dela lá, de a fé agora ela tem que entrar aqui, porque ela entrando aqui, não, é como ele fala, não dá para separar a fé desses processos como fosse algo de maneira isolada, que a gente tratasse como pilares de uma casa. Eu entendo ela como um todo mesmo, como a própria casa, né? E que a gente vai complementando com as outras áreas. Eu, como cristã, não consigo pensar diferente disso, tá? Talvez você pense diferente e a gente está aqui para respeitar essa opinião diversa. Então, você costuma, Thalita, assim, tipo, nos seus tratamentos, nos seus acompanhamentos, as suas clientes, não estou aqui para questionar ou perguntar da sua fé, não é um momento, não é relevante isso para a gente, mas você costuma dar essa orientação de que é algo importante, de que ou você consegue fazer essa separação, como muitos profissionais, alguns profissionais fazem, tirando a fé totalmente não estou nem falando de uma religião aqui, eu estou falando de uma fé num Cristo, num Deus, então, ou você normalmente separa esse tipo de processo com toda a sinceridade do mundo, viu, gente? Eu vou com toda a sinceridade do mundo. Bom, esse é um assunto muito delicado para a psicologia, muito, porque nós somos regidos por um código de ética que diz que religião é uma coisa que a gente não pode levar para a psicoterapia, para dentro do consultório. O paciente, se ele autorizar, por exemplo, se eu perceber que o paciente tem a religiosidade como um recurso positivo para o seu tratamento, claro que eu vou utilizá-lo e reforçar isso na vida dele. Diferente de o paciente não crer, eu não sou a pessoa de dizer que ele tem que procurar religião. Uma sala de aula, um professor que vai mudar uma formação que a pessoa veio. O meu papel é facilitar com que ele melhore sem de forma alguma fazer discriminações. Então, assim, eu não posso nunca minimizar ou fazer com que ele se sinta mal por ele não ter uma fé. Não ter uma fé, isso é bacana. Isso aí é uma questão de respeito mesmo, né? Exatamente. Ao outro. O trabalho, na verdade, entre terapeuta e paciente, né, é um trabalho que precisa de empatia, precisa de carinho. Eu sou uma profissional que acho que não tem que ter muito mimimi, não. Obviamente, eu sou extremamente ética, mas acredito que a relação precisa de ter envolvimento para as coisas acontecerem. Somos humanos, vivemos numa sociedade que a cada vez mais existe uma distância muito grande entre as pessoas. E eu acredito que muita gente procura, na verdade, eu lembro os meus pacientes, faz total diferença ser acolhido com carinho e atenção, porque isso não se tem por aí. Então não cabe a mim dizer, não, você não tem religião, você é menos por isso, não. Mas quem tem, isso é mais um recurso positivo para uma melhora. É tanto que em ambiente hospitalar, né, usa-se muito também da religião. A gente percebe que tem pacientes que têm a fé, que eles têm uma melhora incrível, que a gente não sabe como explicar isso. Mas a gente não tem como fazer, como você falou, não, Thalita está doente, então eu vou fazer com que ela procure a fé, porque ali ela vai conseguir a melhora. Não, isso bacana. Quem tem uma pergunta pode falar. Vamos lá, ver se alguém consegue ler. Gostaria de saber da psicóloga, a pergunta é mais essa. Gostaria de saber da psicóloga como deveria... Tem uma acima dessa, de Vanusa também, ó. Sofro muito primeiro com ansiedade. Primeiro é o depoimento dela, e depois a pergunta. Lê essa de cima, de Vanusa. Vamos lá. Sofro muito com ansiedade. Hoje mesmo fui ao psiquiatra, pois desde dezembro, por causa de um acontecimento pessoal, venho me sentindo desmotivada e sem alegria. Aí em seguida, ela te pergunta... como fazer no dia a dia para ter um equilíbrio emocional melhor, para equilibrar mais o emocional dela. É uma pergunta complexa. Ela sofre com ansiedade tem aí desde dezembro, ela fala que sofre com ansiedade, tá? E aí, por algum acontecimento pessoal, o que é que ela poderia fazer? Existe um conselho assim, tipo... mais geral, de como tipo ter um emocional equilibrado.
que casa meio que pra todo mundo, assim, né? Tipo, se você tá com ansiedade, se você tá com... Esses conselhos são complicados porque eu não sei quem é que é o nome dela. Vanusa. E aí na terapia funciona muito como um livro de autoajuda, né? Eu até tenho medo de livro de autoajuda. Mas o pessoal porque fala aí- isso da Bíblia, né? Também pega a Bíblia, abre, bota o dedo e eita. E o que é que acontece? Eu posso dar um conselho pra ela que não cabe na vida dela e ser Vanusa, bem frustrante. Quer que eu mas- volte lá? A pergunta? volta. Não, ela falou que tá com ansiedade. Não, vê se tem mais pergunta aí também. Ela Tem vai dar um trabalho. conselho aqui. Mas pronto. Pronto, vá, pode voltar. Para ter uma vida emocional um pouco mais equilibrada. Levar o seu emocional em consideração. Emoção, pensamento, comportamento, sua vida pessoal não é brincadeira. Não é nada que você não possa prestar atenção. A partir do momento que você começa a prestar atenção nisso, acho que muita coisa passa a fazer sentido. Tenta parar de olhar tanto para fora, para o que te pedem, para o que estão mandando fazer e olhar mais para dentro. O que é que está te causando isso? A explicação está sempre dentro. É uma das coisas até, Vanusa, sofro ainda, né? Um pouco menos do que antes de ansiedade também. E o que eu fiz foi exatamente isso. Primeiro eu parei para refletir o que é que está gerando isso dentro de mim. Qual é a causa? Eu não queria uma situação paliativa, eu poderia de repente, sei lá, ir numa festa, ir numa situação, ou numa igreja e voltar, né, com aquela cheio da presença e achar que estava tudo certo, tudo curado, mas eu queria entender de maneira racional, acredito que todo mundo tenha essa capacidade de refletir sobre si mesmo e dizer o que é que está me levando a ter essa postura de ansiedade, o que é que está me levando a sofrer, um fim de um relacionamento, mas vamos lá, e começa a destrinchar, fulano, cicrano, mas por quê? Mas eu preciso estar presa a isso, né? Enfim, então foi esse conhecimento de me questionar que me ajudou muito, né? Eu acho que é isso que você quis falar em relação a... Isso, é olhar muito mais para dentro. Às vezes a gente faz exatamente isso que você falou, sofre, aí vai para uma festa, procura um salão. Procura um salão. Toma E aí não resolve, cerveja. né? Só E eu achei lindo assim, o seu trabalho por isso, porque uma pessoa que ela tem uma saúde mental, ela não vai deixar de ir para o salão de jeito nenhum. Ela vai saber que aquilo vai somar na vida dela, que ela pode se sentir bonita, que ela pode procurar essa beleza externa, mas que a beleza que realmente vai segurar ela é a interna. Então ela precisa ter uma emocional legal. Guilherme, só para você entender, Isaac, também, do que acontece aqui no salão. Tá, Tá feliz com tá feliz com o comentário? Que bom. Sabe, o momento serviu para você aí. Uma coisa que é interessante, que pode até não aparentar, mas óbvio, há profissionais e profissionais na minha área, na sua área, pastores e pastores, né? Há presidentes e presidentes, psicólogos e psicólogos, então assim, e que eu já percebi isso, de que existem pessoas na nossa área, por exemplo, que meio que se apoderam, como é que eu posso dizer, dessa situação de debilidade, de fraqueza de uma cliente, e ela tem um poder de convencimento dela comprar o melhor cabelo, vamos imaginar no meu caso. Então assim, e aqui a gente, não estou dizendo que a gente é o melhor salão do mundo, eu não estou aqui para fazer propaganda do meu salão, quem está seguindo o nosso Instagram lá já conhece o nosso trabalho, graças a Deus a gente não precisa disso daí, a intenção é orientar e ajudar mesmo. Então o que eu falo sempre é o seguinte, minhas clientes estão de prova e vão ver isso, então vão confirmar isso aí. Quando cliente que me abraça aqui, que chega, que chora, que se deita no chão, enfim, né? As coisas mais assim, então você fica até sem acreditar que isso acontece aqui dentro. E aí ela chega e fala pra mim, eu vim colocar um cabelo porque eu sei que o cabelo vai dar uma... E imagina eu enquanto profissional, que sou uma profissional, que óbvio, eu tenho que vender o meu produto, né? Que tenho que fazer o meu trabalho, que acredito que esse trabalho, esse dom, esse talento foi Deus que me deu para justamente ajudar as pessoas nessas dores dela. E eu tenho que virar para ela e dizer assim, o seu problema não é o cabelo. Você não vai me comprar cabelo. E aí, a gente leva para aquela salinha ali, quem está aí ao vivo vai dizer que já foi muito para aquela salinha ali, a gente leva lá para a nossa salinha, onde a gente conversa, onde a gente... E é o que eu gosto de fazer, por isso que vocês estão aqui, para me dar esse amparo, esse suporte. Eu tenho uma equipe muito boa, muito qualificada, que nos detalhes de colocar cabelo, tirar cabelo, vai poder dar suporte. Eu quero estar livre para isso.
para fazer o que eu gosto de fazer. Então, diante de uma fragilidade dessa, se você não está na mão de um profissional que tem esse respeito pela dor do outro, que tem essa empatia de se colocar no lugar do outro e não se aproveitar de uma situação dessa daí, essa Vanusa, se chegasse aqui, ela seria, né, um prato cheio. Aqui não, né? De repente em algum outro lugar, não estou falando de nenhum salão, mas a gente tem essa percepção também. Acredito que, enfim, talvez até na igreja isso aconteça também, né? Na sua área. E, bom, tem mais alguma pergunta aí pra gente também? Como podemos dar uma amenizada na ansiedade ao invés de usar medicamentos? Vamos passar para o que o programador, e a gente vai pedir também para Guilherme falar em relação à ansiedade. Em relação à ansiedade com Thalita, a gente ela já deu meio que, né, o direcionamento. Tem uma pergunta Isaac, sobre hipnose também. sobre hipnose, Tá. Isaac, qual conselho você daria para esse pessoal que está sofrendo de ansiedade, essa aceleração aí, essa preocupação aí com, sei lá, talvez demais com o futuro, não sei. Essa questão do conselho é bem delicada. Mas você tem que, né, falar alguma coisa. O conselho é bem delicado. Nada que eu falar aqui, que a Thalita falar, tenho certeza que o pastor Guilherme também falar, é chave para resolver a minha porta da vida de ninguém. Quando perguntam assim, ansiedade, tá, vem cá, vamos conversar. Deixa eu ver o que você tem, é uma ansiedade sua, como você falou, de olhar para si, de fato são questões internas que você precisa resolver, ou se é coisa externa que está provocando pensamentos, que está gerando sentimentos e, consequentemente, estão interferindo nos seus comportamentos. Certo. O que está acontecendo? Porque, Mila, teve ansiedade, um quadro de estado de ansiedade, e são questões internas, é psicólogos, é terapia, não tem o que fazer. Não vai resolver em livro. Livro é subterfúgio, é tapar buraco. Ah, mas eu comprei um livro de fulano de tal que foi excelente. Você vai terminar de ler o livro, vai ser fantástico, é igual palestra motivacional. Mas sabe, você é palestrante motivacional? Sou, mas eu adoro dar mais palestra de comportamento. Mas nas palestras motivacionais, você entra, você recebe um bombardeio de 1 hora, encontra um monte de respostas, 1, 2 semanas depois, você cai na mesma armadilha. Por quê? Porque você não se resolveu. Tanto que a programação linguística é um processo, não é uma palavra. O coaching é um processo, não é só uma ferramenta. A psicologia é um processo, não é só uma consulta. E o encontro entre o espiritual e a mente, a elevação da vida cristã, é também um processo. Então, o que é que eu posso falar para a ansiedade? Cara, precisa sentar, conversar. E o principal, que essa para mim é a principal temática do Janeiro Branco. Questões psicológicas, não trate com comodidade. Trate com prioridade. Se você reconheceu que tem uma alteração na sua respiração, uma alteração na sua frequência cardíaca, quando algum pensamento vem à sua mente, opa, a luz acendeu. A sua cabeça... Tá, um conselho aí, não deixou de ser, né? A luz acendeu. Esse vale para todo mundo. Até um conselho que vale para todo mundo. Pensou alguma coisa, acelerou a respiração, isso começou a te colocar num estado de ansiedade. O coração começou a acelerar, te tirou de um comportamento, te colocou em casa. Cara, não sei o que fazer, não sei para onde ir. Bicho, se você está na comunidade da igreja, procure o seu pastor, ele vai te aconselhar. Se você tem um amigo coach, um programador linguístico, procure o coach. Sabe o que ele vai fazer? Se ele for um coach decente e organizado, um programador decente e organizado, ele vai te encaminhar um psicólogo. Conhece o psicólogo ou alguém que conhece o psicólogo? Não tenha vergonha. É prioridade. Se você tiver uma dor de cabeça forte, você vai no médico. Como o pastor falou, você quebra a perna, você vai no médico. Por que quando você tem sintomas de ansiedade ou sintomas depressivos, que a mídia já expõe muito bem quais sintomas são esses, vocês sabem como detectar o que está sentindo, por que não procurar ajuda? Engraçado que a própria Vanusa lá, quais indicações para preservar uma boa saúde mental? A própria Vanusa, ela já se diagnosticou com ansiedade. As pessoas sabem. Então ela disse, eu fui hoje no psiquiatra, mas possivelmente ela não deve ter percebido isso há muito mais tempo, né? Sim. Então assim, perfeito. Não deixou de ser um mega conselho aí, né? Então, acelerou e tal, quem não sabe os sintomas, pesquisa lá quais são os sintomas, percebeu, corre, vai bater lá na porta de Thalita. Bater na porta não, só tem secretária. E Gui,
Muitas pessoas procuram você, possivelmente, em gabinete para isso também, né? Para tratar de ansiedade. Eu achei fantástico e foi uma das coisas que eu mais me identifiquei assim, com a ponte, né? E eu falo, não, obviamente, colocando a igreja acima de quem eu creio, mas eu me identifiquei com essa comunicação da ponte de tipo, nós estamos em grau de paridade. O fato de eu estar 50 ou 60 centímetros acima de você por estar num palco, num púlpito, não me faz mais forte, mais resistente ou melhor do que você. Um pastor subir num púlpito e dizer que passou um bom período da vida cometido por depressão, eu vi a igreja fazer ou seja, a gente tá ali dentro e a gente ainda meio que tem um preconceito. Entendeu? Na hora eu, é tanto que eu falo isso aqui, tá aqui minha equipe aqui que não me deixa me dizer, gente, meu pastor, alguém subiu lá e disse que passou um tempo com depressão e tal, e as pessoas também receberam essa informação e, sério? Então, assim, deve ser comum as pessoas procurarem você lá. E o que é que normalmente você, quando chega dizendo, pastor, eu tô com depressão, eu tô ansiosa, eu não consigo desconectar. Você tem que dar você não vai, né? Você tem que trazer alguma palavra, alguma coisa, você também, enquanto coach ou programador, mas que você não vá tratar do caso, mas a pessoa quer pelo menos ali um acolhimento, uma palavra amiga, um direcionamento. O que é que normalmente se faz? Se eu procurasse lá o seu gabinete e dissesse que eu estou assim, acabada com ansiedade, pensamentos acelerados e tal, me sentindo fraca talvez na fé, me sentindo incapaz, sem vontade de acordar, sem vontade de trabalhar, inclusive sem vontade de congregar, que isso interfere muito no nosso relacionamento com Deus também. Como é que você consegue enxergar, pelo menos essa minha realidade aí, que deve ser de várias outras pessoas também? Muito interessante, Camila. É comum a gente receber, inclusive hoje, eu recebi algumas pessoas que buscam aconselhamento conosco lá na igreja. É muito interessante a gente analisar o fato de que uma herança que a igreja herdou foi de acreditar, e como colocou muito bem, de que existe um sacerdote que está superior daqueles que frequentam, que congregam naquela comunidade. Existem os fiéis e aquele representante da fé. Eu não estou criticando nenhuma outra crença, mas a fé cristã reformada, um dos preceitos dela é o sacerdócio universal. O que significa isso? De que todas as pessoas são capazes de desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. E que os ministérios, ou seja, os chamados, as vocações, os dons são distintos. Então o fato de ter alguém que tem um dom de mestre, como a Bíblia fala, ou aquele que pastoreia, aquele que conduz, que cuida, não significa dizer que aquela vocação dele é superior a outra vocação. Daquela pessoa que tem um dom de servir, de acolher, ou de orar pelos outros, que é um dom belíssimo. Então, a gente parte desse princípio de que não existe essa superioridade, não existe nenhum tipo de hierarquia nessa plataforma onde as pessoas acham que vão chegar mais perto de Deus, chegar perto de um homem que ela acha que está mais perto de Deus, entendeu? Então a gente desmistifica isso e quebra logo essa lógica, porque na nossa concepção isso não existe. Então, partindo desse princípio, a gente percebe que às vezes muitas pessoas elas buscam um certo tipo de acompanhamento, na verdade é um tratamento de camuflado. As pessoas buscam um aconselhamento contínuo, uma rotina de gabinetes pastorais, que a gente chama, e quando a gente detecta isso, ou que as pessoas desenvolveram alguns sintomas ou algumas características, e aí minimamente a gente consegue observar, a gente direciona automaticamente para o profissional. A gente direciona para o psiquiatra, para o psicólogo, para alguém que pode ajudar ela a resolver aquela questão. Infelizmente, e hoje a igreja brasileira ela carrega essa marca, onde pessoas se aproveitam dessa fragilidade que alguns demonstram. Como você falou muito bem, em todas as áreas existem profissionais, pessoas e pessoas. Então, a gente sabe que a igreja brasileira hoje, e isso é uma característica muito forte nossa, muitas frentes que se autodenominam evangélicas, elas de verdade desenvolveram um certo mercado da fé. Muita gente usando dessa necessidade instantânea que as pessoas têm de resolução de problemas pessoais, fazem com que consigam desenvolver um certo tipo de relacionamento de barganha com Deus. Ou seja, você paga aqui e seu problema é resolvido. Eu já vi em São Paulo, por exemplo, de pit stop de oração. Você paga, alguém ora por você e você vai embora. Então,
infelizmente... E o cara ainda se acha empreendedor. E a gente vê aí, assim, figuras, né, que são icônicas no Brasil, assim, riquíssimos, super poderosos, e utilizando a fé cristã como base para isso. E a gente vê que isso é um reflexo da nossa sociedade, assim, a pós-modernidade, essa fragmentação da vida, a vida com perda de sentido, tudo muito sem construção de nenhum tipo de absoluto, as pessoas saem tentando se agarrar a qualquer coisa, e aí a identidade totalmente fragmentada, as pessoas não sabem mais quem são, e tem que se agarrar na vida profissional, em algum relacionamento, dependência emocional, e aí quando se agarra com alguma área da vida, algum papel desse que ela desempenha, e quando isso vai ao chão, quando isso se quebra, ou quando de alguma forma ela se sente fragilizada e vulnerável, toda aquela construção que ela fez com base naquilo ali é destruída. E aí a busca pela solução no meio da comunidade religiosa é muito frequente, porque é aquela coisa, as pessoas, muita gente, busca Deus como um meio para atingir o seu fim. Né? Deus se torna mais um gênio da lâmpada, onde você esfrega a lâmpada ali para ele aparecer e resolver o seu problema pessoal. Então, toda essa construção social, ela reflete diretamente na igreja. E alguns fizeram essa leitura de uma forma maliciosa e conseguem hoje fazer um mercado disso. Caramba, aulão aí. Eu realmente não tinha parado para pensar nessa maneira tão complexa, não. Vamos ver se a gente tem mais perguntas. Tinha outra pergunta. Alguma coisa falou de medicação aí? Tinha. Cadê? Gente, tem mais pergunta aí da Medicação diminui a Era ansiedade. essa. Como pode dar uma amenizada na ansiedade ao invés de usar medicamento? Então. É bem mais complexo. Quem mais pode falar sobre isso é você, não. Você é a pessoa. As pessoas costumam ter muito preconceito com medicação psiquiátrica. Né? Muito mais do que ir para psicólogo. Verdade. É como se psicólogo fosse mais lá. Eu o sou psiquiatra psicólogo, é eu tô aqui ainda não. eu ainda não sou doida totalmente, eu sou meio. Então, assim, eu acho que psiquiatra é a especialidade médica que cuida da saúde mental. Então, são pessoas incríveis, eu adoro vários. E sou o tipo de profissional que eu acho arriscadíssimo deixar de tomar medicação quando se é prescrito por um médico sério. Por um psiquiatra, gente. Vamos ter cuidado também com cardiologista, endócrino. Psicólogo não prescreve medicação nenhuma. A gente pode perceber. Um chazinho, alguma coisinha assim pode, né? A gente pode perceber que a pessoa está passando por um processo que precisa de um ajuste de um profissional, e aí a gente encaminha e assim vice-versa. Tem vários psiquiatras que passam. A minha, inclusive, queria que eu fizesse junto com o psiquiatra. E ele também queria para que eu não abrisse mão da terapia. E aí, o que é que acontece? Como o pastor falou, muita gente tem uma dor no joelho e vai para o ortopedista. Hoje em dia a pessoa tem uma dor, tem um problema, tem uma depressão, uma ansiedade, não pode tomar uma medicação. Por que não pode tomar uma medicação? Ela pode te ajudar tanto, até porque transtornos mentais têm ordem neuroquímica. E neuroquímica, a gente trabalha com medicação. Então, a gente está passando por uma situação e Instagram, essas coisas vêm aumentado muito mais gordofobia, preconceito sobre os transtornos mentais. E hoje você consegue dizer que você tem câncer, tem câncer, a gente tem que ajudar. Químicos, bebe todo final de semana. Gente, tinha dado uma caída aqui no meu celular, tá? Algum probleminha que deu ali no outro celular pelo Instagram que estava funcionando ainda, mas a gente parou aqui, então vocês não perderam nada, tá? A gente estava falando de medicação, que uma pessoa perguntou sobre a medicação. Substituir a medicação, posso fazer para reduzir a ansiedade. Tá. Não vamos substituir medicação, então. Pelo amor não de substitui Deus. medicação. Se for prescrito por um profissional, o que eu achei bacana, só para você entender, o meu psiquiatra, ele me deixou muito à vontade. Só para vocês terem uma noção, eu cheguei num nível de ansiedade, de aceleração, quantas vezes, né, eu tô brilhando, tô enlouquecendo. E é impressionante que a sensação que dá é exatamente essa, de que você está enlouquecendo pela quantidade de coisas que eu fazia. E eu com esse meu excesso de perfeccionismo, que tudo tem que sair da maneira calculada e planejava, isso potencializava mais ainda isso. Eu tinha muita dificuldade de delegar,
porque eu achava que ninguém mais era competente para fazer aquilo, onde Deus também precisou me tratar. Né? Na humildade, de reconhecer que eu sou um ser humano cheio de falhas e que eu não vou a lugar nenhum sem pessoas para me ajudar. E isso interferia, inclusive, no meu relacionamento. Porque eu esperava demais das pessoas que estavam comigo, porque eu me doava demais. Porque se alguém me pedisse um sanduíche, eu ia botar tomate, queijo, presunto, ovo e isso, aquilo, outro, e enfeitar, botar uma azeitoninha, um negocinho. E quando a pessoa trazia o sanduíche para mim, ela trazia só com manteiga. Eu disse, mas gente, no dia que eu dei o sanduíche, eu dei com ovo, presunto, queijo, tomate, e a pessoa botou só manteiga no meu. Que falta de sensibilidade dessa criatura. E isso era assim nos meus relacionamentos pessoais? Ainda é um pouquinho, tá melhorando. E é assim nos meus relacionamentos profissionais também. Então, quanto isso, eu não sei se isso é de ordem psicológica, isso é de ordem espiritual, isso é de ordem neurolinguística. Então, assim, o que é que eu percebi? O que é que meu psiquiatra, ele tentou levar uma linha de raciocínio minha, no começo tentou tratar como um TDAH, ele caminhou, mas você ainda não se enquadra nesse perfil. Depois a gente começou essa síndrome do pensamento acelerado, aí eu comecei a ler, a entender, não ler Augusto Cury para me tratar, né? Autotratar, mas para eu entender o que estava acontecendo com a minha mente. Só para vocês terem uma noção, galerinha viciada em Instagram aí, Gisele está aí e vai para ela esse recado. Eu percebi que até o Instagram estava colaborando com a minha ansiedade. Não porque eu estava vendo foto de mulher bonitona e saradona lá e queria ser igual, não por isso. Esse tipo de conteúdo nunca chamou minha atenção, não. Mas pelo excesso de informação que eu recebia. Gente, eu dormia de meia-noite, 1h da manhã, era o horário que eu saía do salão, hoje 7 horas, meus clientes estão super chateados por isso, mas 7 horas eu estou em casa. E aí a mudança de rotina também. Eu deitava na cama e o que é que eu fazia? Pegava o meu Instagram e o WhatsApp para responder às minhas clientes de 2, 3, 4 horas da manhã. Como é que eu ia ter sono? Então talvez o meu problema não fosse de ordem psiquiátrica ou psicológica ao ponto de ter um tratamento, medicamento. Era um meio ao qual eu estava me inserindo. Esse rolar de tela, a gente acha que não, aí um conselhozinho também, que eu acho que não faz mal dar esse conselho, mas não, né? Gisele, presta atenção. Ela já botou um olhinho aqui. Esse rolar de tela, gente, a própria formatação do Instagram, para vocês que não sabem, ele tem todo um estudo de luminosidade, de formato, de encaixe de foto, o conteúdo que vai gerar, porque óbvio que tem que ser um conteúdo que lhe prende. Vai ler, é o que eu falo para ela, vai estudar quando tu tiver com sono, para tu ver se o sono, sem sono, o sono não chega rapidinho. Mas ficar lá vendo a vida de fulano, a vida de cicrano, é óbvio que eu não ia conseguir dormir. Já existem estudos que mostram que o Instagram está prejudicando e aumentando muito o índice de transtornos mentais. De transtornos mentais. Então, assim, quando a gente usa as redes sociais com proposta dessa, de orientar, de orientar, de direcionar, mas eu estou falando o que passou na minha vida. Eu hoje coloquei uma regra, não passo mais que 30 segundos no Instagram vendo conteúdo, desculpa falar Instagram, inútil. Não passo. Eu conto até 30, até vejo umas coisinhas lá, né, do governo e tal, não sei o quê. Quando eu percebo que eu já estou mergulhando num abismo que não dá para voltar, eu encerro ali. E eu tento policiar minha equipe aqui dentro em relação a isso, não por uma questão de produtividade, mas por uma questão de preocupação com o outro. Para ela não entrar num processo que eu entrei. 15 dias sem dormir. 15 dias sem piscar um olho, virando madrugada. E eu não tinha sono, o que é que eu ia fazer? Eu ia para a fábrica fabricar alongamento. Aí Camila alavancou, tá, produtividade lá em cima. Durante quanto tempo? Porque depois eu tive que parar, porque eu fui acometida por um processo que eu tive que tratar. Camila, eu quero fazer um adendo aí. Eu acho que, da lei do pastor, eu estou vendo assim, tá, essa é a forma clássica de chegar a um estado de ansiedade, a perder-se no caminho. Você falou do coach. Um dos trabalhos do coach, uma das ferramentas, chama Roda da Vida. A gente tem um gráfico onde é analisado diversos pontos da sua vida: relacionamento, amor, fé, interação pessoal, amigos, enfim. E você vai dando notas de 0 a 10 em cada um desses aspectos. E você nota, e ele vai dar um desenho, ele vai dar um desenho depois, e ali a gente vai ver em que área de trabalhar melhor e um tempo para que isso seja evoluído. Então,
Uma das coisas que nós, programadores neurolinguísticos ou treinadores comportamentais, inserimos de imediato cara, acordou de manhã, esquece rede social. Procura respirar, procura ler a palavra, né? Procura fazer uma meditação de forma positiva. Porque se você abre rede social, o que é que vem de rede social? Ou vem de vaidade, futilidade, ou vem de desgraça. Se você não buscar, por exemplo, se você não buscar seguir perfis que tratem de forma bacana da psicologia, perfis que tratem de forma inteligente e bacana de conteúdo profissional, de forma bacana e inteligente, conteúdos voltados à fé e ao cristão, você está perdido. Verdade. E isso vai te gerar ansiedade. Perfeito. Cara, tem gente que não consegue ficar mais de 10 minutos. Estado de ansiedade. A Vanusa, o que perguntou ali, o que eu posso fazer para substituir? Substituir jamais. Mas, nota, quanto tempo você fica no seu Instagram? Quanto tempo você dedica às coisas leves e que realmente têm valor na vida? Quanto tempo você dedica à sua família, ao seu filho? Mas quanto tempo você não abraça quem são essas pessoas que estão dentro de casa? Mas quanto tempo você não olha nos olhos e diz que ama? Que você não perdoa e pede perdão? Faz quanto tempo você não sai e vai na praia, molha o pé, sem culpa e sem causa? Faz quanto tempo você não vai na igreja, ajoelha o pezinho no chão, lá na frente do púlpito, lá no cantinho, não precisa se expor para ninguém, não. A conexão com Deus é você e Deus. E ora com Deus de forma verdadeira. Quanto tempo você não faz isso em casa? Isso são trabalhos, hábitos e costumes que vão te tirar do estado de ansiedade. Parece mágica. Mas você vai procurando e traçando os caminhos. Gente, estou perdido, o que é que eu faço? Cara, procuro um psicólogo. Mas, inicialmente, tu acorda e abre o WhatsApp, e abre o Instagram, e liga a televisão, e vai ver notícia. Se conecta, vai ler a palavra, vai ouvir um louvor bacana, vai ler alguma coisa leve, que fale de meditação, de respiração, de autoconhecimento bacana, levinho. Você vai ver como sua vida vai mudar. O primeiro passo. Como é que você enxerga a ansiedade pela sua perspectiva aí? Eu acho perfeito, concordo completamente com o que os meninos falaram. Eu, particularmente, eu adotei uma medida, um conselho de uma amiga minha. Olha, medidas, dicas, prática. Foi o seguinte, foi colocar um relógio de parede no meu quarto. Um relógio de parede no teu quarto. Porque quando a gente acorda... Tem televisão no quarto? Não, também assim, não? Eu sou um pouco radical, eu não tenho TV na Não minha tem casa. TV na tua casa Não, toda? nós não usamos TV, nem Netflix. Vou chegar nesse nível de evolução. Porque a gente percebeu que, como o Isaac falou, isso estava atrapalhando a nossa vida e minha esposa, assim. A gente tomava muito nosso tempo. Verdade. E aí, depois de muita conversa e tal, a gente aboliu a TV em casa, instituímos outro hábito, café da manhã e janta, todos os dias, nós dois em casa. E deu certo. Na mesa. Na mesa. Perfeito. Eu me atraso para compromisso, mas não deixo de jantar em casa com a esposa. Perfeito. Então, hoje, quando eu tenho um relógio no meu quarto, porque a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o celular para ver a hora. Às vezes a gente não quer ver nem notificação, Não quer nem quer ver a nada, hora. mas chega quando você pega, tá lá um monte de Tá lá um notificação. monte de E aí você mensagenzinha, começa a é ver. tentador, né? Convenhamos. Pois é. Nossa, essa eu vou levar pro consultório. Não é? Boa, já É hora que eu parei. E ver como são as coisas, né? Que assim, a gente perdeu algumas práticas, né, da tradição dos nossos avós, Verdade. coisas que são tão simples, né, que facilitam a nossa vida. E essa mesa posta de informação e conectividade, assim, é algo que realmente deixa a gente com uma visão um pouco embaçada da realidade. Hoje, eu acredito, e não, é um conselho que eu dou a todas as pessoas quando a gente conversa, nos gabinetes e aconselhamentos. A primeira pergunta, na verdade, que a gente faz é sintomática. Quando as pessoas acham que a espiritualidade não está desenvolvida da forma que ela deve, quando a vida está bagunçada, ou que não consegue largar algo que ela sabe que é danoso para a sua identidade, que a gente chama de pecado. Quando a pessoa não consegue mudar aquela realidade, a primeira pergunta que eu faço é como está a sua vida devocional. E geralmente, na verdade, 100% dos casos, as pessoas dizem que a vida devocional não está muito bem. E vida devocional, muita gente acredita que é você acordar e só dar um cheque. E lá, eu tenho que ler aquele capítulo da Bíblia, eu tenho que ler aquela mensagenzinha lá bacana, faço a oração 2 minutos, está tudo certo, e eu cumpri meu compromisso espiritual e agora minha vida vai dar certo. E aí eu vou e mergulho nos meus problemas, nos meus afazeres, em toda aquela rotina frenética que a gente tem. O grande precursor da Reforma Protestante, Lutero, ele diz que nós, como cristãos, devemos ter uma vida corandeu, ou seja, uma vida perante Deus. Uma vida devocional, nós acreditamos que é uma perspectiva da vida completamente contemplativa, ou seja,
Quando você consegue desenvolver um relacionamento espiritual ao ponto de entender que tudo que a gente faz, ou todo o nosso dia, tudo que a gente tem, a gente entrega nas mãos dessa divindade que a gente acredita, e a gente acredita que ele é soberano o suficiente para cuidar de tudo, isso faz com que você tire um peso das suas costas e você se alivie sabendo que, independentemente do que aconteça, claro que não as consequências das suas atitudes, mas sim o que vem ali afetar de uma forma externa, aquilo ali está nas mãos dele. Então, uma vida devocional, uma vida contemplativa, nos permite, como cristãos, enxergar o mundo de uma outra ótica. Eu falo isso por experiência pessoal. Você consegue enxergar a realidade que você vive num patamar um pouco acima, mesmo você estando dentro do furacão da tempestade. Eu gostaria de compartilhar isso, eu sei que a gente já está por avançar. Não tem problema, então, o pessoal está gostando, está ficando. Amanhã completa um mês que eu perdi a minha família inteira no acidente de carro. Meus pais e 2 irmãos. Eles passaram a Réveillon conosco e quando eles estavam voltando para casa, estavam no Uber, o motorista do Uber dormiu, provavelmente, a perícia disse isso, e o carro capotou e caiu numa vala e todos morreram instantaneamente. E alguns amigos e algumas pessoas, quando souberam, assim, é até engraçado, porque tem gente que... E eu entendo perfeitamente, as pessoas não sabem nem o que dizer, então tem gente que foge, eu vi amigos fugindo de mim, assim, e eu acho isso muito compreensível. Ou pessoas que questionam, chegaram a questionar até o tipo de relacionamento que eu tinha com a minha família, ao ponto de eu não estar tão abalado. E é interessante, porque se você... Nesse contexto, nossa. Mas é interessante, porque as pessoas sentem a necessidade de achar uma justificativa, uma explicação para aquela situação. E aí, quando não cabe na pessoa, na sua consciência, na sua compreensão, as pessoas buscam de alguma forma. E é interessante porque se você cai, você é muito fraco, se você está forte, você é muito frio, assim, é difícil as pessoas conseguirem mensurar isso. Mas eu tenho convicção naquilo que eu creio. E se eu subo toda semana num palco, num púlpito, para falar de uma esperança que transcende esse mundo aqui hoje e agora. Então, se eu consigo desenvolver uma vida contemplativa, eu consigo enxergar que a vida ela é beleza e ela também é sofrimento e dor, está tudo misturado. Assim. Às vezes a gente vive numa sociedade que parece que a gente vive num teto de vidro, onde as pessoas estão tão fragilizadas que elas não suportam a frustração. E quando a gente consegue desenvolver uma vida diante de Deus, a gente percebe que hoje, aqui e agora, é um misto de dor, sofrimento, alegria e felicidade. Então, tudo pode ocorrer a qualquer pessoa. E a partir disso, a gente vai entender, naquilo que a gente crê, para onde a gente vai. Então, esse é o papel fundamental da espiritualidade. Né? A gente percebe que a sociedade vive de uma forma tão alienada, e as redes sociais contribuem muito para isso, que até os cemitérios foram colocados para fora dos grandes centros. Porque as pessoas não suportam mais passar pela realidade da vida, que você vai falecer, vai morrer na praia. Muitos amigos me orientaram a enterrar os meus pais num cemitério que é mais pomposo e distante da cidade. Eu disse, não, vou enterrá-los no cemitério que eu sei que faz muito sentido para a minha família, que é no centro da cidade onde eles passaram a vida toda. E eu passo por lá e olho para lá e digo assim, é ali onde essa vida terrena acaba. Mas eu acredito que a gente viverá uma eternidade. Então, o que é 70, 80, 90 anos diante de uma eternidade? E ainda assim que não houvesse uma eternidade, qual o tipo de vida que eu quero ter hoje aqui agora? Né? Então, o conselho que eu posso dar é esse, ter uma vida contemplativa. Entender que as coisas boas e ruins acontecem a qualquer um. Independentemente disso, a nossa vida está aqui para espelhar e para frutificar na vida dos outros. Então, esse é o nosso objetivo maior e principal. A gente se ama para poder amar o próximo. E já para fechar aqui, né, a gente fica até sem palavras, na verdade, né, diante desse compartilhamento aqui. Eu nem imaginei que você de fato ia entrar nesse assunto, né, que a gente fica, você acabou de falar, é só a prova viva de que a gente fica, né, vamos tocar nisso, mas é interessante, eu não sei se eu falei com você, de que dor não se mede, não se compara. Né? Então, talvez a dor da perda de um namorado para alguém, e eu, assim, eu acho que eu sou um pouco ainda egoísta, um pouco, como é que eu posso dizer, em relação porque às vezes eu vejo pessoas compartilhar dores comigo e eu acabo medindo a dor. Então, assim, diante de um cenário desse que você vem, tá? E você falar aí com essa paz que excede todo o entendimento, eu entendi essa frase, nunca tive compreensão na minha vida. E depois do que você está passando, talvez tenha me trazido até paz. Porque eu, poxa, perder minha mãe, nossa, perder meu pai, não quero nem pensar nisso. O meu conflito e talvez a minha dor seja se meus pais ainda não estiverem salvos. Aí eu tenho que me preocupar e tenho que correr para tentar, não que eu vá fazer, promover a salvação deles,
Mas o que está falando é ser essa ponte, para que eu saiba para onde eles estão indo, que é isso que te consola, é isso que te conforta. Então, assim, perdi até o que eu... Quando entra nesse assunto aqui, gente, eu sou mole, eu já fico, já dá trava, não lembro nem o que eu estava falando mais agora. Mas, assim, é a prova viva, assim, Guilherme, de verdade mesmo. Quando alguém compartilha comigo uma dor que eu digo, gente, e diversas vezes aqui, durante esse período que você passou, faz um mês agora há pouco, eu tive alguns problemas aqui no salão com algumas clientes que chegaram compartilhando para mim de suas dores, de suas particularidades, suas frustrações. E por diversas vezes eu falei de você. Então, a sua presença, não desmerecendo de forma alguma meus convidados, né? Vocês não vão ficar com de forma alguma, mas assim, quanto assim, é especial você estar aqui hoje, porque talvez tenha gente que está ali do outro lado que precisava escutar isso. Precisava entender, eu estava me lamentando porque eu tirei minha extensão e eu não vou sair na rua para ir na padaria porque eu estou sem extensão e chora aqui dentro. Ao ponto de eu ficar preocupada e a pessoa não fala de jeito nenhum. Se alguém me vê assim, eu digo, gente, pelo amor de Deus, vem cá, deixa eu te falar. Sabe o que aconteceu com o meu pastor semana passada? Aconteceu isso aqui, ó, e isso, aquilo, outro, e tu tá reclamando porque tu tirou uma extensão e que tu não quer através. Tu é uma privilegiada por poder pagar por um produto tão caro. Já começa daí. Então já agradece a Deus por esse motivo. Segundo, você tá reclamando, questionando aí porque você não pode atravessar a rua porque está sem o cabelo. Filha, vou orar muito, que eu não estou jogando praga para a tua vida não, mas que você nunca seja cometido por uma doença onde você talvez um dia perca todo o seu cabelo. E aí, como é que você vai fazer para recomeçar? Então, assim, não é esperar o dia ruim chegar para a gente saber como a dor ensinar a parir, mas a gente se preparar para esse dia ruim, porque ele vai chegar para você, ele vai chegar para você, ele vai chegar para você, ele vai chegar para mim. Se pastores fossem super-heróis, esse dia não teria chegado para você. A diferença é que para você não é um dia ruim. Você sabe onde seus pais estão, você sabe onde seus irmãos estão. E em breve estaremos todos juntos lá. E é assim, é isso que eu prego aqui dentro. Então, que ninguém veja isso como uma estratégia comercial, porque ela é cristã, porque ela é crente, ela vai ter um preço, mas não vou, gente, meu produto tem um preço de mercado sim, é caro sim, pelo valor agregado a ele, e não pelo que eu faço aqui dentro. Eu não cobro para estar falando da fé que eu profetizo. Eu não cobro para estar agindo ou para estar sendo espelho para alguém. Lógico que não faz nenhum sentido isso. Mas eu sempre tento trazer das experiências que eu passei. E eu sempre falo, Senhor, obrigado por eu ter tido um período tão longo de deserto. Né? É para isso que eu fui chamada. É para você que está hoje aqui falando, reclamando por causa de um cabelo, eu poder te compartilhar o que eu passei, o que meu pastor passou, o que Isaac passou, o que Thalita passou. Não é desmerecer a tua dor, mas é de fato a gente colocar no seu devido lugar o que é relevante, o que é importante para as nossas vidas. O que é mais importante do que um pai, uma mãe, um irmão nesse mundo terreno? Né? Talvez você responda a Deus, talvez não, com toda certeza. É tanto que você está aí hoje, assim, com essa força aí dentro, enfim, acredito eu. Então, assim... Nossa, fechou assim com, sabe, se tivesse programado, a gente tivesse feito um scriptzinho, eu não tinha saído, porque as coisas de Deus é assim mesmo, Thalita. Não sei se você já compartilhou desse ambiente aqui, você tem muita vontade para participar diversas vezes. Para mim foi extremamente edificante, espero que o pessoal tenha absorvido alguma coisa aí, uma dica, um conselho, entendido o que é que esse pessoal faz. Enfim, né, já fiz diversas vezes esses convites aqui, presenciais, vou estender online agora para todo mundo que assistir depois vão compartilhar isso aí. Estamos de portas abertas lá na ponte, as pessoas pedem um direcionamento tanto para um profissional, para um coach, para uma psicóloga, como chegam para mim e perguntam, e eu acho muito bacana, eu me sinto assim, muito honrada quando alguém Mila, caramba, me direciona para uma igreja e tal. Né? Então, assim, obviamente que eu tento, né, tirar essa roupagem da igreja como algo supremo e mais importante de tudo, e eu falo do relacionamento. Mas para quem está perdido naquele momento, procura, lá vai ter alguém para te orientar, para te instruir. Eu vou fazer minha parte aqui. Então, fica estendido o convite aí para quem quiser congregar junto conosco lá na ponte. Fica também estendido aí o convite não, né? A apresentação da Thalita, que já deu para vocês perceberem aí que é uma profissional tem um trabalho sério, entende, sabe o que está fazendo,
O Isaac, então, nem se fala, né? Vocês já acompanham ele aí nas redes sociais também, que eu vivo, ele mexe, estou postando alguma coisa. Então, gente, do fundo do meu coração, não sei vocês aí, mas minha noite foi extremamente, assim, relevante e edificada. E tem conteúdo mais bacana do que esse no Instagram? E aí, vamos utilizar a tecnologia, a ferramenta para levar para o mundo que de fato faz a diferença e é importante, né? Enfim, obrigada de verdade, espero que vocês tenham gostado aí, ó. Quarteto Fantástico, sem dúvidas, muito importante essa live para nossas vidas. Pronto, as meninas estão aí, depois se você compartilha, vai ficar lá, o povo vai entrando, assiste uma parte, assiste outra, mas pronto, viu, gente? Obrigada de verdade. Sejam sempre bem-vindos aqui, tá bom? Tchau. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Beijo, Deus abençoe. Poxa, mas de verdade mesmo. Poxa, muito bom.